Olá, seja muito bem-vinda, jornadeira de plantão. Aqui é Glaze L e a gente vai conversar hoje sobre algo que vocês têm me perguntado muito. Eu tenho visto aí, primeiro vou dar um bem-vinda para você. Sei que vocês vieram através do perfil da Fran, da Dondoquinhas. Eu fico muito honrada com essa possibilidade de conseguir trazer um pouquinho de organização para vocês, um pouquinho mais de conteúdo e que vocês possam aplicar isso aí na casa de vocês, para que vocês ganhem mais din-din, para que vocês realmente tenham uma vida muito mais organizada. Então, sejam muito bem-vindas. Aqui é um lugar onde a gente fala sobre organização, sobre produtividade, sobre rotina, tanto do trabalho, para quem trabalha em home office, quanto para quem cuida aí da sua casa. Prazer, eu sou a Glaze L e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como priorizar tarefas. Oi meninas, eu vou esperar vocês entrarem um pouquinho e aí eu vou dar um oizão coletivo, tá? O que me trouxe a falar hoje aqui com vocês? Eu tenho visto que a gente ainda está num momento bem superficial da nossa relação, então eu trouxe uma live aqui para ajudar vocês. Eu não sei como é que coloca caixinhas de perguntas, mas se vocês quiserem colocar perguntas, ao final da live eu vou deixar um espaço aberto e responder as perguntas de vocês, combinado? Vocês estão me ouvindo direitinho e me enxergando direitinho? A internet está permitindo que a gente chegue aí para vocês direitinho? Me respondam aqui, por favor. Respondam, por favor. Beleza, obrigada Mariana, obrigada. Bom, agora há pouco eu coloquei ali nos stories para vocês fazerem uma relação com 5 tarefas que vocês precisam fazer amanhã. Todo mundo fez essas tarefas? Listou essas tarefas? Espero que sim. Porque agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão delimitar o que é urgente do que é importante. Porque nem sempre tudo que a gente vai listar é realmente importante. O significado de você colocar... Só um pouquinho. Se tivesse como abaixar o círculo dos comentários... Os comentários estão ficando no seu rosto. Ah, entendi. Os comentários estão ficando no meu rosto, tá? Então, vocês me perdoem. O círculo... Tem um círculo aqui. Pera. Paciência, tá, meninas? O círculo, mas como que eu faço isso? Alguém sabe? Ah, já achei. Obrigada. Bora lá então. Vou deixar essa live gravada por 24 horas. Nós vamos falar desse assunto aqui. Vou deixar o espaço para vocês fazerem perguntas no final da live. Então fiquem por aqui que a gente vai conversar hoje sobre como escolher aquilo que é prioridade, aquilo que é urgente, aquilo que é emergencial, tá bom? Então, primeiro a gente vai entender naquela lista de tarefas o que é importante. Eu sei que quando você colocou aí 5 tarefas para fazer amanhã, provavelmente você deve ter colocado tarefas que estão no modo emergencial. Ou seja, se você não as fizer, vai pegar fogo, a coisa vai ficar preta, né? Então, o que a gente vai primeiro entender? O que é importante para vocês? O que é realmente, o que traz resultado para você? Por exemplo, aqui para mim, o que me traz resultado? Eu tenho que fazer as minhas postagens dentro do meu perfil de designer, eu tenho que fazer minhas postagens aqui para vocês, e isso é realmente importante. Por quê? Porque é isso que me traz resultado. Então, você vai primeiro pensar aí, o que traz resultado hoje
Eu sei que a comunidade das laceiras está em peso aqui. Então, para quem é laceira, para quem é feltreira, para quem faz tiara, turbante, para quem faz artesanato do modo geral, cortar o tecido das peças é importante? Cortar o tecido das peças é importante? Comprar um material que está faltando é importante? Eu sei, então coloca essa atividade como uma atividade importante. Ela tem que estar no topo da tua lista de tarefas que você precisa fazer. Por quê? Porque é através desse valor que essa atividade vai gerar que vai te trazer um resultado imediato. Quem faz artesanato consegue fazer alguma peça se não tiver material? Então é realmente importante para você. Realmente você precisa comprar o material se isso estiver na sua lista de tarefas. Agora vamos pensar numa outra atividade. Você precisa postar as suas peças. Isso é importante? Eu acredito que sim, né? Se você postar as suas peças, você vai ter mais clientes. Mas, Gleise, o que eu faço primeiro? Eu compro o material ou posto a peça? Calma, segura. Depois, você vai pensar aqui, o que é urgente? Quando uma tarefa entra em modo urgente, é porque o tempo dela já está expirando. Então, se dentro dessa listagem de 5 tarefas que você colocou para você mesma, você tem uma tarefa que está no prazo estourado, ela se torna urgente. Então, ela vai subir na tua listagem das tarefas e você vai precisar desenvolver o hábito de não deixar as tarefas chegarem em modo urgente. Mas sempre com uma consciência, as tarefas nunca acabam. Assim como uma casa que nunca deixa de ter uma louça para lavar, porque você vai sempre fazer refeições, você vai sempre tomar um copo d'água, você vai sempre gastar uma louça, também são as outras tarefas. As tarefas que a gente realmente precisa fazer todos os dias. Para o seu ateliê continuar funcionando, é muito importante que você tenha uma rotina de tudo que você precisa fazer. Então, dentro daquilo que é importante, daquilo que é urgente, daquilo que é primordial para você fazer, sempre liste como importantes as tarefas que vão te levar onde você precisa chegar, tá? E como é que você vai delimitar isso? Eu tenho visto que vocês têm muita dificuldade nesse primeiro momento de equilibrar tudo isso. Primeiro, a gente tem que colocar no papel quanto tempo a gente leva para desenvolver uma peça. Segundo, depois que eu sei quanto tempo eu vou levar para produzir um produto, quantos produtos você quer produzir para entregar para um fornecedor, por exemplo? Quantos produtos vão te trazer o valor financeiro que você deseja ter semanalmente aí? Quando você tiver isso muito claro para você, você vai entender o que você vai precisar fazer primeiro. Então, quando você entender quantas peças vai fazer para entregar para o teu fornecedor e depois ganhar financeiramente, você vai delimitar o que é que você precisa fazer primeiro. Por exemplo, suponhamos que você precisa fazer, eu não sei, tá? Quantas peças você tem capacidade de produzir aí no seu ateliê. Mas digamos que você fez um combinado com o teu fornecedor para que sexta-feira, hoje é 25, hoje é terça. Hoje tá tudo fechado. Contando que está tudo fechado e você vai ter que produzir com o material que você tem aí, quantas peças você consegue produzir até sexta-feira? Baseado no que você consegue produzir até sexta-feira, nós temos um prazo. Ou seja, é urgente entregar até sexta-feira, porque faz conta que esse fornecedor já está com estoque baixo. Ele já não consegue mais ter um fluxo de clientes, porque o estoque dele está baixo. Então, nós temos um prazo e nós já sabemos quando nós vamos precisar entregar isso. Sendo assim, você vai separar no dia da semana
2 dias para fazer a confecção direta das suas peças. 1 dia para você cuidar da divulgação dessas peças, ou um período. Eu não sei como é que funciona aí na tua casa. Mais um outro período para cuidar das atividades da casa. Vamos lá, aqui eu gasto 15 minutos por dia para poder deixar minha casa em ordem. Sendo 15 minutos por dia, eu tenho 1 dia da semana que a minha secretária vem 1 vez por semana e dá uma geral. Hoje é dia de faxina, inclusive, ela tá aqui. Mas ela tá trabalhando no feriado? É porque ela não veio ontem e aí a gente concordou que ela viria hoje. Só isso, tá? Mas geralmente ela vem às segundas. E quando ela chega, eu já tô com a casa assim, meio caminho andado. Então, as camas já estão feitas, as roupas já estão recolhidas, a roupa já tá batida, porque eu vou mantendo esse equilíbrio de blocos de horário ou dias específicos para fazer as atividades. Próximo ponto aí. Se eu tenho o dia, eu já sei o que é urgente e o que é emergencial. Eu já tenho uma lista de quais são as tarefas que eu vou fazer. Começa pelo básico. O que é básico? Começa arrumando sua cama. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho uma casa inteira para limpar. Eu sei disso, mas começa pelo básico. Como é que você quer organizar a casa inteira se o básico que é levantar da tua cama, esticar um lençol, dobrar uma coberta e organizar um travesseiro, você não está fazendo? Entende? Como é que você vai colocar a tua vida como um todo organizada se você não tem uma rotina para começar o teu dia? Como é que você quer fazer 5 coisas amanhã se o simples você não quer fazer? Porque através do simples você vai desenvolvendo hábitos. Então não é simplesmente arrumar a cama, mas um hábito de fazer todo dia uma sequência de atividades. Então anota aí. Você vai desenvolver o hábito de fazer todos os dias uma sequência de atividades. É isso que vai fazer com que a tua rotina seja constante, entendeu? Então, vamos lá. Depois que você compreende a sequência do teu dia, você vai delimitar o como você vai fazer isso. Então, depois que você tem a sequência, eu levanto, faço a minha cama, organizo as minhas coisas e aí eu vou tomar o café, vou arrumar a pia, vou começar as postagens, vou responder meus seguidores, os meus clientes, vou começar a produzir as peças. Então, depois que você tiver uma sequência que é mais adequada para você, lembrando que não existe uma receita como uma receita de bolo, eu sou muito a favor de uma rotina leve, de uma rotina que não tire você do seu prumo mental mesmo, sabe? Por muito tempo eu vivi uma inconstância emocional, porque eu queria fazer todos os papéis da minha vida de uma vez só. Eu pegava meia hora do meu dia e eu queria nessa meia hora ser mãe, responder cliente, fazer projeto e desenvolver outra atividade. Fora o fato de que quando eu chegava na minha casa e via todo bagunçado, eu falava, meu Deus, eu sou uma bosta de esposa, eu sou uma bosta de dona de casa, eu não consigo colocar a minha casa em ordem. Isso ia me desmotivando emocionalmente, porque eu não conseguia fazer o que eu achava que eu precisava fazer. Então eu achava que a casa tinha que estar impecável, eu acreditava que a minha família tinha que estar 100% suprida emocionalmente da minha presença. Isso fazia com que as minhas filhas ficassem altamente dependentes de mim e tirava toda essa organização que eu queria ter. Porque uma vez que eu não conseguia fazer o simples, o complexo eu também não fazia. Então eu nem deixava organizado, nem começava a organizar, porque eu acreditava assim, o jogo tá perdido, eu não consigo fazer mesmo, então
eu não vou continuar fazendo. E isso fazia com que eu me desmotivasse, com que eu perdesse as esperanças e com que eu ficasse extremamente desmotivada. Então, para que você se sinta motivada, é muito importante que você entenda que você é um ser humano. Entenda que a rotina não está atrelada a horários fixos. Já falei isso no Telegram, já falei isso no YouTube e agora eu falo aqui. Quando você delimitar as 5 tarefas, listar o que é importante, o que é urgente, o que é emergencial, a tua vida vai ficar mais simples. Porque você vai ter clareza, você vai saber exatamente qual o próximo passo. E por que eu digo que é importante saber o próximo passo? Porque acontece como com as crianças. Quando você dá uma sequência de atividades para uma criança, ela já sabe o que ela vai fazer. Lembra quando a gente era criança, que a gente chegava assim, eu não sei se é da época de vocês, tá? A gente chegava na sala de aula, cantava a musiquinha lá do Bom dia, professora, como vai? Boa tarde, professora, como vai? Acho que eu tô muito antiga, né? E aí a gente cantava essa música, aí fazia a oração, aí a gente começava a pegar o livro de tal coisa e era assim, uma rotina diária. A mesma coisa acontece aí na nossa casa, mesma coisa acontece aí com a gente. A gente começa a fazer atividades em sequência e essas atividades que nos vão levar aonde a gente quer chegar. Só um pouquinho. Ai, peraí. Minha irmã e minha filha. A gente vai fazer carnaval. Elas vão fazer uma festa de carnaval. Minha irmã mora aqui do lado, minha tia mora aqui do lado, mas todo mundo trabalha. Então, quando eu falo assim, tenho 3 filhas e não é sempre que eu consigo ajuda, é porque todo mundo trabalha. Então, não tem como eu deixar as crianças exclusivamente com a minha família, porque todo mundo tem uma vida para levar, né? Então, e aí nessa sequência de rotina, voltando aqui, nessa sequência de rotina é muito importante que você saiba mentalmente o que você vai fazer. Então, por isso que eu pedi para você listar 5 tarefas para você deixar pronta para amanhã, porque hoje você vai cuidar do preparo dessas atividades. Se amanhã você precisa fazer um laço de determinado modelo, você já vai conferir se você tem material para fazer isso. Você vai verificar quanto tempo você tem para fazer eles. Amanhã, sendo quarta-feira de cinzas, eu acredito que os teus filhos não devem ter aula, assim como as minhas aqui. Elas vão voltar para aula só na quinta-feira. Então, isso já vai te trazer conforto mental. Isso vai fazer com que você fique menos ansiosa pelo dia de amanhã, porque você já sabe previamente quais são as coisas que você precisa fazer amanhã. Isso vai te dar clareza, ou seja, eu tenho 5 atividades que eu preciso fazer amanhã e que se eu não fizer, o resultado vai ser X. Ou eu já sei o que eu preciso fazer e eu sei que em 6 horas de trabalho eu não consigo fazer todas. Então, qual vai ser a dinâmica do teu dia? Isso vai te trazer conforto emocional, conforto mental, tranquilidade e clareza. Quais são as coisas que você precisa fazer amanhã? É para isso que a gente faz o roteiro de atividades. Só que eu coloquei o roteiro de atividades, só um instantinho, licença, deixa eu tomar uma água, tá? Só que como é que a gente faz esse roteiro de atividades? Hoje foi um exercício, então para que você desenvolva esse hábito de listar atividades. Quando, na verdade, é um exercício semanal. Anota aí. Você vai pegar um dia da semana para listar todas as coisas que você quer fazer com essa mesma clareza desse exercício das 5 atividades que eu passei para vocês agora há pouco. Com essa mesma clareza de onde você quer chegar com as atividades que você vai fazer durante a semana.
Quando você tiver essa clareza do que você vai fazer durante a semana toda, você vai pensar aí, quantos dias da semana eu vou me dedicar a produzir peças? Aí você coloca no papel. Quantos dias da semana você vai produzir peças? Porque é normal. A gente quer colocar, acredito que a nossa maior falha é colocar no relógio. Eu preciso trabalhar durante 8 horas seguidas. E eu vou te falar uma coisa, não se frustre, porque quando você colocar 8 horas para desenvolver uma atividade, certamente você vai se frustrar. Porque quando você olhar no relógio e perceber que você não trabalhou 8 horas, você vai se sentir desmotivada. Então, seja leve consigo mesma. Entenda que 8 horas diárias não são possíveis de ser produtiva nesse primeiro momento. Comece com uma sequência. Durante 25 minutos eu vou fazer a atividade de cortar as fitas. Aí, depois que passa esses 25 minutos, você dá 5 minutinhos de pausa, levanta, descansa, vai ao banheiro, toma uma água, volta mais 25 minutos. Quando você contar esses intervalos de 5 em 5 minutos, 30 em 30 minutos, você vai perceber que o teu dia não é possível trabalhar 8 horas seguidas. Ou se você consegue produzir 10 horas por dia, isso vai ficar claro para você. Você vai conseguir enxergar isso. E isso vai te motivar. Você vai falar assim, ó, por hoje eu consegui trabalhar 3 horas seguidas. E aí você vai, yes, consegui. E vai te motivar para que no dia seguinte você faça 3 horas e 5 minutos. Diferente da frustração que você sentiria em colocar 8 horas de trabalho, diretão, tocadão, acelerado, sem tempo para a família, gritando com as filhas, sem fazer comida ou com os filhos, numa loucura do dia a dia. Aí no final do dia você ia pensar, nossa, eu sou uma porcaria, porque eu não consegui trabalhar 8 horas, eu tô muito chateada porque eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, eu tinha tantas tarefas e eu não consegui executar todas. É um sentimento muito ruim. No dia seguinte, você já começaria o dia desmotivada, entende? Você já começaria o dia triste por não conseguir fazer o que você precisava fazer. Então, essa é um pequeno impulsionamento para que você saiba que você é um ser humano, que você precisa ser gentil com você mesma e que nós vamos começar um passinho por vez, uma atitude por dia, um grãozinho de areia para nos elevar, para nos colocar um pouquinho mais organizadas do que nós somos hoje, para nos colocar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre como funciona um dia produtivo para nós. Se eu pegar um livro e colocar aqui para vocês um passo a passo, pode ser que não faça sentido para você. Talvez o autor desse livro não tenha filhos, então ele não sabe como é que é você levantar, dar banho nas crianças, fazer elas se arrumarem para ir para a escola, fazer um almoço. E isso não vai fazer sentido para nós. É por isso que eu trouxe o método do Rotina Leve dentro do meu home office. O Mais Produtiva com JPO8, ele é uma metodologia para trazer essa leveza para nós. Porque eu pesquisava muito e eu não conseguia linkar quem trabalhava em casa com uma atividade, uma rotina que realmente fosse produtiva. Então, depois que você entender que você vai fazer um pouquinho de cada vez, você vai se sentir mais motivada, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais produtiva. A vida vai te sorrir mais. E no outro dia você vai estar assim, ó, yes, eu consegui.
mais um dia e eu venci. Então, dessas 5 atividades que você acredita que você precisa fazer amanhã, eu vou te pedir para cortar 2. Corta 2 atividades dessas. Sabe por quê? Pensa comigo aí. O exercício é desenvolver esse hábito, tá? É por isso que eu estou te dando um passo a passo. Dessas 5 atividades, você vai tirar 2. Primeiro, porque amanhã é quarta-feira de cinzas. Vai funcionar depois do meio-dia. Segundo, amanhã as crianças estão aonde? Em casa. Como é que você vai fazer 50 laços amanhã se as crianças estão em casa? É desumano com a gente. Nós somos mães, nós somos mulheres, a gente precisa tomar banho, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ser um ser humano que primeiro cuida de si mesma. Como é que você vai dar atenção para o teu filho se você está cansada, se você está exausta, se você está irritada? De que adianta você se forçar a fazer as 5 atividades se você ainda não conseguiu fazer uma? Vamos começar pelo simples, vamos começar por uma, aí você faz a outra e aí você faz a terceira. Com muito carinho, com muita honra pela pessoa que você é. Eu tenho certeza que no final do dia você vai estar muito mais motivada, muito mais alegre, muito mais feliz. E os seus filhos, o teu marido, a pessoa com quem você convive, namorado, companheiro, amigo, pai, mãe, não sei com quem que você mora aí, mas essas pessoas vão sentir mais leveza em você, porque você vai estar mais feliz por ter conseguido alcançar o seu objetivo do dia e você vai ter uma mente mais leve, uma mente mais apropriada para passar momentos em família. Amanhã é feriado, gente. Ai, mas eu não acredito que no carnaval a gente precisa fazer muito mais. É assim, ó. Eu vejo que a sociedade impõe muitas coisas para nós. Lá atrás, quando houve um movimento industrial, que as mulheres começaram a trabalhar, ninguém imaginava que a gente ia começar a trabalhar e os homens iam continuar a trabalhar. Ninguém dizia para nós, para as mulheres daquela época, que a gente estava puxando mais responsabilidades e deixando os homens com as mesmas responsabilidades que eles têm hoje. Ninguém contou isso para aquelas mulheres. E eu não estou me fazendo de coitadinha aqui. E nem você deve se fazer de coitadinha. Nós damos conta. Mas tem que ser leve para você. Eu não quero te ver acamada, com a imunidade baixa, porque você não está se alimentando na hora certa, porque você não está cuidando da sua saúde mental. Isso é desumano com a gente. Agora há pouco, eu recebi um comentário. Meu marido dá mais trabalho que os meus filhos. Gente, como eu desativei os comentários, eu quero que vocês deem coraçõezinhos se o seu marido te dá mais trabalho que os seus filhos. Coloca aí, coraçõezinhos para quem também tem essa mesma dor. É isso, eu tô vendo eles subirem aqui. Porque eles realmente dão mais trabalho que os nossos filhos. Eles querem disputar igual as crianças, eles querem ser servidos, eles querem ser olhados, amados, de uma maneira que eles não percebem o que eles estão fazendo. Porque a gente assume papel mãe do marido. Ele é teu marido. E é importante que ele saiba que você está cansada. Não assim, ó. Vou te mostrar como que a gente faz quando a gente está estressada. Ah, eu tô cansada. Não vem aqui. Não fala comigo. Panela pro ar. Laço pro ar. Caderno pro ar. A gente precisa falar assim, ó. Meu amor, eu queria que você entendesse hoje que eu tô um pouco cansada. Eu tô um pouco desmotivada e que hoje eu queria um pouquinho do seu carinho, da sua atenção. E que você entendesse que eu também gosto de descansar e que eu preciso descansar,
Porque se eu ficar doente, você vai ter que cuidar de mim e das crianças. Joga a bola para ele. Joga a bola para ele jogar o jogo junto com você. E não ficar lutando contra. Não ficar batendo de frente com você. Ah, mas como é que ele não vê que eu tô abarrotada de trabalho? Meninas, ele não vai ver. Ele não vai ouvir. O homem funciona de uma maneira diferente. Ele precisa que a gente informe para ele. Eu sei. Eles precisam que a gente informe para eles. Hoje eu tô cansada. Hoje eu preciso da sua ajuda. Você pode lavar uma louça para mim? Você sabe fazer um lanche? Ah, mas meu marido não sabe cozinhar. Ok. Mas ele sabe botar um pão na chapa? Aqui em casa a minha chapa é daquela antiga, tá? De ferro, adoro essa. Não tem a sanduicheira elétrica. Mas ele sabe botar um pão na chapa? Se ele sabe botar um pão na chapa, fala pra ele. Amor, hoje eu não vou fazer janta. Tem como você fazer um pãozinho na chapa pra todos nós? Pronto. Treina. Você não precisa chegar metendo o pé na porta hoje. Mete o pé na porta daqui a uns 2 meses. Mas por enquanto, começa. Comece imaginando como é que você quer esse equilíbrio na tua casa. Começa pensando como é que você quer entrar dentro da tua casa. E como é que você gostaria de chegar se você estivesse trabalhando fora. Aí você chega na tua casa no final do dia. É uma realidade que acontece com a gente. Por trabalhar muito dentro de casa, a gente não consegue ter esse pensamento. Nossa, como é que seria se eu chegasse na minha casa? Então faz uma reflexão. Como é que você gostaria, depois de um dia longo de trabalho, chegar na tua casa? Como é que você gostaria de que fosse o ar, a atmosfera da tua casa? Como é que você gostaria? Nem tudo é só paz. Eu não estou te falando de um mundo perfeito. Eu estou te falando de um mundo ideal. Um mundo onde você chega na tua casa, ou aqui vocês viram, né? É a minha porta de entrada da casa, aqui dá acesso para minha casa. Na hora que eu passo por aquela porta, eu quero ter a certeza absoluta que eu dei o meu melhor aqui. E que depois que eu saio daqui, mesmo que eu vá para dentro da minha casa, eu não fico com a cabeça pensando aqui. Eu não fico com a mente trabalhando aqui enquanto eu tô lá dentro com as minhas filhas, com meu marido, com os meus 3 cachorrinhos, com a minha família. Eu quero sair daqui e ter a certeza de que eu dei o meu melhor. Seja 3 horas por dia, seja 5 horas por dia, seja 8 horas por dia. Mas que eu faça o que é importante para chegar aonde eu quero chegar. Faz sentido para vocês? Dá coraçãozinho aí se faz sentido o que eu tô falando aqui. Se eu tô me comunicando com vocês direitinho. Entenderam? É isso, meninas. Então, quando nós fizemos a atividade hoje, né? Quando nós fizemos a atividade ali nos stories de fazer 5, é porque eu gostaria que vocês pensassem no macro, como se fosse um dia normal. Aí eu te trouxe para a realidade, o que é realmente possível. Primeiro, são 5 atividades? Não, são só 3, perdão. 3 atividades. Eu vou conseguir fazer elas? E não tem problema se você elencar só uma atividade para fazer amanhã, mas que você esteja de corpo e alma, presente. E quando você terminar essa tarefa, que você passe pela porta ou que você levante da cadeira, porque eu sei que talvez o seu ateliê seja na mesa de jantar da tua casa. Eu sei que você talvez não tenha um espaço como eu tenho aqui. Eu entendo e eu sei que talvez seja uma realidade física diferente da minha. Que hoje eu tenho um escritório, antigamente eu não tinha, um dia eu conto isso para vocês. Mas que você tenha essa consciência de que quando você escolher uma atividade para fazer, que você saiba que essa atividade vai te levar onde você quer chegar e que você vai fazer, vai concluir com a certeza de que você deu o seu melhor.
e que quando você levantar da tua cadeira para ir curtir a tua família, para ir se curtir, para ir se cuidar, você teve um trabalho bem executado. Eu não quero que você faça isso de uma vez, de um dia para a noite, mas que você tenha essa consciência que se fizer sentido para você, usa um pouquinho das dicas que eu te dei hoje, ok? Valeu a pena, meninas? Vou abrir para perguntas e respostas agora, tá? Aqui eu tenho uma perguntinha só, deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu bloqueei isso. Até menina de laços. Não tá aparecendo nos comentários, porque eu bloqueei, porque as meninas estavam reclamando que estavam passando aqui no meu rosto, tá? Por isso que eu tirei. Vamos lá. Tenho 3 filhos e um marido. Olha aí. Tenho 3 filhos e um marido que parece que é menor que meus filhos. É por isso, porque a gente entra num ciclo de fazer os nossos maridos como se fossem filhos. E eu não tô dizendo que você tá errada ou que você tá certa, mas que numa relação de casal, até para que seja uma relação marido e mulher saudável, né, a energia masculina e feminina esteja equilibrada, é importante que ele saiba que você é uma mulher, que você é a esposa dele, não a mãe, que vocês não estão disputando pela atenção das crianças, que você precisa de ajuda, mas que você precisa dizer, você precisa verbalizar isso, você precisa falar para ele que você está cansada, que você está exausta, de uma maneira não violenta. Sempre traz ele para a tua realidade, para que ele te entenda e que ele jogue o jogo do home office junto com você, entende? Às vezes o cara entende só quando ele vê a cor do dinheiro, né? Quando ele vê assim, tá ganhando dinheiro em casa, aí ele começa a se sentir motivado. Mas até que isso aconteça, verbaliza para ele, diz, eu preciso de ajuda. E aí ele vai jogar o jogo junto com você, mas com paciência, tá? Não pensa que ele vai virar um lord do dia pra noite. Até porque eles têm uma dificuldade de entrar num ritmo diferente da nossa, tá? Agora, gente, próxima pergunta. Eu sempre faço isso, tá? Eu sempre viro a tela aqui. Agora, próxima pergunta. Eu não sei como é que passa da próxima pergunta, mas vamos lá. Mais alguém tem perguntas aí? Vou ativar os comentários de novo. Vou dar um ok aqui. Tá. Quem tiver perguntas aí, pode ficar à vontade. Vou responder aqui, ó. Sofro de ansiedade, quero fazer tudo ao mesmo tempo. E quando chega no final do dia, vejo que não fiz. Eu espero que essa live tenha entrado dentro do seu coração. Porque a ansiedade é um transtorno e eu sofro desse transtorno também. Não tô aqui como perfeita não, tá? Eu tô aqui como um ser humano igual a vocês. Eu tô aqui como um ser humano que tá buscando todos os dias o equilíbrio. Antes desse equilíbrio, se vocês voltarem lá na minha história, vocês vão ver o quanto a ansiedade quase me matou. Eu passava noites e noites e semanas sem dormir, porque eu queria dar conta de tudo, porque eu queria fazer tudo, e no final eu não acabava fazendo nada. Eu acordava no meio da madrugada e simplesmente queria projetar. No outro dia, eu tinha que acordar, porque as crianças precisam comer, as crianças precisam ir para a escola, e eu acabava fazendo o quê? Levantando, feito um zumbi, sem dormir direito, sem descansar, para poder dar conta de tudo. Então, acalma seu coração. Eu sei que a ansiedade é muito difícil e que ela gera muita vibração dentro de nós. Eu sei do que você está falando porque eu também já estive muito assim. Hoje está um pouquinho mais controlado, um pouquinho menos ruim,
mas eu te digo, planeja o teu dia, planeja a tua semana, planeja as coisas com antecedência e faz uma coisa de cada vez. E se você tiver com dificuldade de fazer uma coisa de cada vez, usa a técnica Pomodoro. Tem um vídeo aqui, tem vídeo no YouTube, se você procurar por técnica Pomodoro, Glaze L, jornada produtiva, você vai encontrar. Então, tenta não fazer tudo ao mesmo tempo. Com a técnica Pomodoro, você vai aprender a fortalecer seu músculo do foco, da atenção, do momento presente. Outra coisa que funcionou muito bem para mim, meditação. E meditação talvez seja para você uma coisa que não é permitida por Deus e não tem nada disso. O que é a meditação? É concentrar o teu cérebro no momento presente. Então você vai treinar, começar treinando, tem aplicativo, tem vídeo no YouTube de meditação e vai te ajudar muito. Eu começo assim, respirando 3 vezes, de uma maneira bem calma, bem leve. Aí eu começo a fazer minha oração, converso com Deus, entendo o que Ele tem para me dizer ali naquele momento. E aí eu volto a entender a minha respiração. Como é que o meu corpo está funcionando nesse momento? Então, essa é uma maneira que eu busquei para meditar, para estar no momento presente, entender qual é a necessidade de fazer aquilo que eu preciso fazer naquele dia. Vamos lá. Oi, Dondoquinha. Gente, como vocês estão lindas. Como vocês são engajadas, tá? Adorei. Rita, bem-vindas. Como vocês estão pelo nome do perfil, eu não consigo saber o nome de vocês. Tayla, deixa eu te aliviar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui a tela. Eu sempre faço isso, gente. Eu vou desativar um pouquinho. A Tayla estava falando aqui. Eu sou desorganizada e procrastinadora. Todo ser humano, Tayla, é procrastinador. Todo ser humano. Não se chicoteia, não. Procrastinador existem em 2 níveis. Um nível que é muito profundo, que aí a gente já fala de uma doença, de um transtorno mental. E o procrastinador esporádico, que somos nós, né? O procrastinador que é esporádico, ele fica assim, quero fazer um arroz com feijão. Aí ele faz macarrão para não fazer o arroz com feijão. Sabe? Ele busca o caminho mais fácil para não fazer o mais difícil. Eu preciso postar as minhas peças. Meu celular não é bom. Minha resolução não é boa. Então, fica inventando um pouquinho, tarefas que não levam a pessoa a lugar nenhum, para poder se eximir do fato de que ela precisa fazer aquilo. Então, a gente tem níveis de procrastinação. E todo mundo é um pouquinho procrastinador. Eu sou procrastinadora, vamos nos assumir. Por quê? Porque muitas vezes dos nossos dias a gente vai deixar de fazer alguma coisa. Não vamos trabalhar com a perfeição, porque ninguém é perfeito. Entende dentro do seu coração que ninguém é perfeito. E que se você estiver buscando a perfeição, vai tirar ansiedade, estresse, teu cabelo vai cair, você vai comer demais ou vai comer de menos. Isso vai te afetar não só emocionalmente, vai afetar a sua saúde também. E o que a gente precisa? A gente precisa estar inteira, íntegra, para conseguir trabalhar, para conseguir ganhar dinheiro. Não faça isso com você. Você não precisa ser perfeita. Nós não precisamos ser perfeitas. A gente está aqui para elevar um pouquinho da nossa organização. A gente está aqui para aprender um tiquinho, um grãozinho por vez, uma atitude por dia, para que no outro dia a gente seja um pouquinho menos desorganizada do que nós somos hoje, tá? Vou reativar os comentários aqui. Respondido.
Oi, Josi. Com sua ajuda, eu estou usando a técnica Pomodoro para as tarefas. Está dando super certo. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz. Realmente é uma técnica que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho e ela tem bastante resultado. A Lacinhos de Guria falou assim, ó, foco em outra coisa que nos ocupe positivamente, também ajuda bastante. Sim, meditação, oração, exercício físico, leitura. Lá no Telegram eu dei inclusive uma dica sobre como aumentar o foco, então dá uma passada lá depois, tá? Para quem não sabe onde é o meu canal do Telegram, no link da minha bio aqui do Instagram tem um link onde você vai clicar lá, canal Telegram, e você vai acessar, cair direto lá no nosso canal. Lá é um canal fechado, onde não tem interação. Porém, também no Telegram tem um chat, onde você pode fazer as perguntas e eu te respondo, tá? Tive neuralgia do trigêmeo em função de ansiedade por conta dos problemas. E quando a gente perde essa capacidade de se entender e entrar nesse estado de ansiedade, nós tiramos de nós a capacidade de entender o mundo ao nosso redor. E aí entra quadro de depressão, estresse, cansaço, fadiga. Então tudo isso é resultado de alguns acontecimentos da nossa vida. Quando eu tive a minha segunda filha, a minha terceira filha, eu usava DIU. E eu não esperava engravidar de novo. De repente veio uma criança quando eu ainda amamentava outra. Isso me tirou completamente do meu prumo. Eu fiquei enlouquecida. Mas Deus é muito bom, porque Ele sabe do que a gente precisa. Ele não atende a nossa oração em cima das nossas manhas de criança, de filhos que nós somos de Deus, né? Ele atende às nossas necessidades em cima daquilo que Ele preparou para a nossa vida. E Ele preparou essa pessoa para mim, preparou essa menininha para mim. E preparou uma família grande como eu tenho hoje. Então, coloca esse momento que você passou e tenta extrair dele, lacinhos de guria, de uma maneira que você saiba tirar o melhor disso que aconteceu. Hoje eu consigo tirar o melhor do que aconteceu comigo e eu espero que você desenvolva isso para que você saia desse quadro de ansiedade, que você fique mais calma, que você fique mais tranquila, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tá, eu acho que não tem mais. Nossa, que bom que te encontrei. Que linda, Rita. Obrigada. Meninas, ó, então hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha sido assim extremamente valoroso para vocês. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, plena terça-feira de carnaval. Espero que vocês estejam aqui sempre, porque é ouvindo vocês que eu consigo trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Hoje a gente vai encerrar a nossa live.